Vamos falar um pouquinho de chamado para o ministério, vai. Vou fazer uma pergunta que vocês que são da escola Charles Spurgeon não vão gostar. Mas eu acho que eu tenho que falar. Se você se sente chamado, a minha pergunta é, por quem? E você vai dizer, simples, pastor, por Deus. Aí eu vou fazer uma outra pergunta que é aí que você não vai gostar. Me prova na Bíblia. Na Escritura, no Novo Testamento, você tem dois usos da palavra chamado. Ou ela se aplica à sua salvação, a ideia de que você foi eficazmente chamado das trevas para a luz, ela usa muito esse sentido. Então a ideia de vocação tem a ver com chamado de salvação. Mas ela tem um outro sentido, em que apóstolos foram chamados por Deus. Paulo fala assim, apóstolo chamado por Deus. Só que apóstolos foram chamados diretamente por Deus. Como profetas foram chamados diretamente por Deus. Eu não me vejo na autoridade para dizer que o seu chamado é idêntico ao do apóstolo Paulo. Ou o meu. Mas pastor, e aquela experiência que eu tive? Eu não nego que Deus possa ter direcionado você para o ministério. Mas agora vem o ensino que eu prefiro. Quando eu perguntar assim, chamado por quem? Você deveria dizer assim, pastor, pela igreja de Cristo. Porque quando a igreja reconhece que você tem os dons do Espírito para aquilo, então você está no lugar certo. Mas ai de você, se a igreja pensa o contrário, mas você diz, mas Deus me chamou. Mas Deus me chamou, estava lá no quarto. Foi um momento lindo de oração. Mas Deus me chamou, horas. Se a igreja de Cristo não reconhece você como sendo uma pessoa habilitada para ensinar a palavra de Deus, a quem Deus deu uma capacidade de fazer com que a palavra de Deus se torne clara para as pessoas, elas sejam edificadas pelo seu trabalho. Se a igreja não reconheceu isso, você ainda não tem lugar no ministério. Por quê? Porque Paulo ensina nas suas cartas e durante todo o Novo Testamento a gente percebe que aqueles que são chamados para fazer a função de pregadores da palavra são reconhecidos e devem ser reconhecidos pela igreja. O meu ponto, eu vou fechar a minha resposta. O meu ponto é dizer que a gente tem que tirar um pouco dessa ideia de vocação do aspecto subjetivo e colocá-la no lugar em que a palavra de Deus coloca. A palavra de Deus fala que Deus concedeu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros pastores e mestres. Está falando de dons. Deus concedeu uns para serem isto, aquilo outro, falando de habilidades. Pedro, fala lá em 1 Pedro 4, a quem Deus deu o dom de falar, que seja segundo os oráculos de Deus. Está falando de pregadores, de mestres, de gente que lida com a palavra. Se Deus concedeu esse dom, então faça segundo a palavra dele. E a palavra dele então nos ensina que nós temos que ter isso evidente, mas não só evidente pela experiência que você teve, mas confirmado pela igreja de Cristo Jesus. É por isso, atenção, é por isso que os líderes da igreja no Novo Testamento eram escolhidos pelo povo de Deus. Paulo fala assim, escolhei dentre vós homens idôneos. Quando alguém se sente um líder, na Bíblia tem o nome de presbítero, que é aquele que supervisiona, aquele que almeja o episcopado, ou presbiterato, é o mesmo sentido, aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. O que ele tem que ser? Irrepreensível, apto para ensinar. Mas essas qualidades, para que elas servem? Para que alguém reconheça e diga, é esse que nós vamos escolher. Porque o Novo Testamento sempre coloca os líderes sendo escolhidos, colocados lá pela igreja de Cristo. Então você percebe por que eu estou indo do subjetivo para aquilo que é objetivo?
Porque vocação não pode ser uma coisa que só eu vi, ninguém viu, eu experimentei, você confia na minha palavra e eu só mostro que eu tô no lugar errado, mas você diz, mas como é que eu vou fazer isso com o Heber? Ele falou que foi chamado por Deus e eu só erro, e só erro, e só erro, e estou no lugar errado, mas diz, quem sou eu para dizer que o Heber não é chamado por... Às vezes na igreja a gente comete esse erro e não percebe que Deus confirma essas coisas através dessas habilidades, desses dons que o Espírito de Deus nos concede. Então, eu não estou negando, vou fechar dizendo o seguinte, eu não estou negando que Deus possa nos direcionar, nos impulsionar, nos dar desejo de servi-lo no ministério da palavra. Não estou negando isso. Só estou dizendo que isso não basta para você dizer que você é chamado. Você tem que ser convocado pela sua igreja. A igreja tem que reconhecer isso em você. Convocado pela sua igreja para dizer, esse sim, esse é apto para ensinar. Esse sim, esse tem mostrado os dons necessários para exercer liderança.